Estamos começando mais um programa Encontro com a Espiritualidade, onde nós queremos agradecer você pela sua audiência, por estarmos sempre juntos, sintonizados, nesse momento muito importante para nós. Convidamos você a fazermos a nossa prece para darmos início ao nosso programa. Deus de amor e bondade nos abençoe, abençoando cada lar que nesse instante está sintonizado contigo, Senhor. Que a tua luz e a tua misericórdia se estenda sobre toda a nossa terra, sobretudo onde haja dor e sofrimento por perda de entes queridos nessa pandemia que ora toma conta do orbe terrestre. Que a tua luz, Jesus, possa nos dar ânimo, coragem e esperança para que possamos assim estar em sintonia plena contigo. Graças te damos, Senhor, hoje e sempre. Bom, gente, hoje nós vamos falar um tema muito interessante, que é falar sobre caridade versus assistencialismo. Onde começa a caridade e onde que termina, e onde que começa o assistencialismo e onde que termina. Existem muitas pessoas que não gostam da expressão e da palavra caridade, porque talvez a maneira com que a gente entende a caridade realmente leva-nos a não sermos simpáticos a esse tema, tá certo? Porque não é todo mundo que gosta. Muitas vezes a pessoa tem uma certa repulsa sem saber por quê. Mas qual que é o conceito de caridade? Isso é importante. Nós definirmos o que é caridade. As pessoas pensam que caridade é exatamente dar esmola ou dar alguma coisa, né? E o ato de dar alguma coisa nem sempre é uma caridade. Às vezes é uma falta de caridade dar alguma coisa para alguém, principalmente dependendo do que você vai dar, tá certo? Então, nós vamos perceber que esse conceito é um conceito equivocado, porque a caridade ela não está restrita ao ato de dar alguma coisa, mas a maneira com que falamos, né? Às vezes um não de um pai para um filho é muito mais caridoso do que um sim, dependendo do que esse filho pede. Então nós temos que ter esse bom senso do que vem a ser realmente caridade, né? Existe até a máxima, fora da caridade não há salvação, tá certo? E assim por diante. Mas esse conceito de caridade é importante que a gente tenha para que a gente possa não ter essa mistura de caridade com assistencialismo, que é diferente. Então nós vamos estar falando exatamente isso hoje, né? Do perigo que existe muitas vezes relacionado a esse tema. Por quê? Porque as pessoas que começam a receber de graça tudo, ela acaba se tornando um parasita da sociedade. O humano, ele só sabe sugar, ele suga a mãe até a última gota, suga o pai, depois ele vira um funcionário, suga o Estado, suga a prefeitura, suga o patrão e ele é um sanguessuga, porque ele está acostumado a receber de graça e dar coisas para ele. Então, particularmente, eu sou contra o ato de estarmos dando coisas sem com que possamos oferecer algo além do material, porque se nós oferecermos apenas o que é material, nós estamos viciando essa pessoa a receber sem trabalhar, e isso é prejudicial. Então, muitas vezes a pessoa que quer se sentir melhor, então ela dá algo para alguém, e então o ato de dar, sim, é um ato que engrandece, enobrece aquela criatura, mas humilha aquele que recebe muitas vezes. Ele se sente humilhado, porque ele está recebendo como fosse ele um mendigo ou alguém que necessita. Então, às vezes, o ato de dar alguma coisa engrandece aquele que faz e diminui o que recebe. Então, acaba sendo algo que não é legal, porque nós temos que realmente observar isso. O que nós estamos percebendo? Que quando você começa a dar coisas para determinadas pessoas, ela aumenta a sua preguiça, o comodismo dela, ela acaba acomodando, não quer sair do lugar, não quer fazer nada, e ela cria um vício que eu chamo de parasitismo, apenas de receber e receber, tá certo? Então nós temos que trabalhar melhor esse tema caridade. É muito comum agora, nesse momento de pandemia, né, as pessoas estarem dando cestas básicas, tá certo?
E aí a gente tem que agradecer, porque essa cesta ela é necessária, mas se nós oferecermos só a cesta básica àquela mãezinha carente, àquela pessoa carente, nós realmente não estamos querendo promovê-la, nós estamos querendo transformá-la num mendigo constante, porque a maior caridade que nós podemos fazer a um ser humano é oferecer-lhe trabalho. O trabalho é uma caridade, porque você está dando uma condição do indivíduo sustentar-se através do suor do seu rosto, onde ele se sente digno, tá certo? Agora, é óbvio que nem todo mundo pode oferecer trabalho, então a pessoa fala, Márcio, eu sou pobre, eu não tenho um trabalho para oferecer para alguém, eu posso dar uma cesta básica, tá ótimo, tá excelente, mas nós gostaríamos que por trás dessa cesta básica você oferecesse algo mais, como uma palavra amiga, um bate-papo, conversar com essa pessoa, que muitas vezes a sua conversa ela é muito mais rica que uma cesta básica, ela pode levar a pessoa a abrir a mente e a descobrir um monte de coisa, né? Então, o ato de dar é um ato nobre, mas ele se torna mais nobre quando nós conseguimos despertar nessa pessoa que recebe um sentimento de que ela tem que ser autossustentável, ela não tem que ser sustentada por ninguém, ela não precisa disso, o ser humano não precisa, tá certo, de viver mendigando, o que ele precisa é de ter dignidade, e dignidade ele vai ter se ele trabalhar. Existem pessoas viciadas em receber doações, tá certo? Muito viciadas em receber doações. Tudo ela recebe, então ela vive pedindo, é uma pedinte, e isso é péssimo. Por quê? Porque interiormente ela tem uma baixa autoestima, ela vai se sentir sempre inferior aos outros e de alguma maneira ela sente que ela está, vamos assim dizer, sugando alguém e de certa forma tirando de alguém, tá certo? Que trabalhou, que lutou, aquilo que ela não conquistou, né? Então a gente tem que repensar esse ato. Às vezes falam, não, Márcio, mas é melhor ela pedir do que roubar. Ah, lógico, entre pedir e roubar é muito melhor pedir, mas o pedir, tá certo? Vai transformá-la numa mendiga ou num mendigo. Tá certo? O ato de roubar vai transformá-lo num ladrão. É óbvio que entre ser mendigo e ser ladrão é melhor ser mendigo. Mas o ideal é não ser nenhuma das duas coisas, gente. O ideal é que ele seja um cidadão que tenha o seu trabalho e tenha a sua dignidade. Então, às vezes a pessoa que dá a cesta básica, ela não está nem aí preocupada com essa pessoa, se ela vai conseguir um emprego ou não. Então eu acho que nós temos que pensar nisso. Se todo mundo ajudar o outro a procurar emprego e a oferecer um trabalho digno, é muito melhor, né? Você sabe que, deixa eu contar essa, é muito interessante. Uma vez nós estávamos passando ali na Mato Grosso e tinha um senhor, tá certo, com uma deficiência na perna, pedindo esmola, pedindo dinheiro ali na Avenida Mato Grosso, naquele sinaleiro. Então, na época, nós estávamos vendendo cartão de Natal para ajudar nossas obras. E aí eu ofereci para ele, falei, o senhor não quer ajudar a gente a ajudar uma obra? E o senhor vende o cartão de Natal, eu te dou uma comissão de 40%. 60% para mim e 40% para você. Aí ele falou, quantos pacotes de cartão o senhor acha que eu vendo? Eu falei, aqui eu acho que você vai vender uns 100 pacotes. Fizemos o cálculo. E aí ele falou, não dá não, eu ganho muito mais pedindo, eu vou trabalhar. Eu disse, mas olha, é diferente do senhor trabalhar e do senhor pedir. Não, mas eu ganho mais pedindo. Então veja, gente, ele acha que é muito mais cômodo pedir, porque ele ganha mais pedindo do que se ele estivesse trabalhando. Por isso, nós temos que tomar muito cuidado, tá certo? Em estimular essas pessoas a se tornarem mendigos profissionais, que vivem recebendo dinheiro e vivem recebendo doações. Por quê? Porque se todos dessem, tá certo? Então a pessoa fala assim, Márcio, eu tô então na rua, uma pessoa me pede uma ajuda, eu dou ou não dou? Ela estende a mão para você e diz, me dê uma esmola pelo amor de Deus. E aí, você não vai dar? Lógico que você tem que dar, porque é muito humilhante uma pessoa pedir e você não dá nada. Mas dê uma moedinha de 10 centavos, para que ele pense, meu Deus, não vale a pena pedir, vale a pena trabalhar, porque eu vou ficar o dia inteiro aqui para ganhar quanto? Então, ela tem que entender que pedir esmola não é um bom negócio.
dá para entender isso? Que é muito melhor ela trabalhar que ela ganha mais e é menos humilhante. Então, todas as vezes que alguém me pede, eu dou, mas eu dou o mínimo que eu posso. A não ser quando eu sinto no olhar que é realmente alguém que está numa situação de risco, de dificuldade, como a gente vê às vezes um irmão venezuelano que está ali porque não tem trabalho, não tem, né? Então aí tudo bem. Mas fora disso, gente, nós temos que tomar muito cuidado. Temos que dar, temos que auxiliar, mas o maior auxílio é a nossa conversa, é conseguirmos um emprego para essa pessoa, de alguma maneira auxiliar para que ela saia da mendicância. Porque se ficarmos dando gorjetas, dinheiro que para nós é pouco, mas para ele representa muito, nós não vamos conseguir tirá-lo dessa condição de mendigo, tá certo? Então muitas vezes é preciso que ele fique sem para ele poder agir e trabalhar. Porque diz que você só levanta quando a água bate atrás da gente, né? Então nós temos que fazer com que essa pessoa desperte. Tá certo? Porque se você ficar dando essa esmolinha para ele, ele nunca vai sair da condição de mendigo. Essa que é a grande verdade. Sempre pedindo e você sempre dando e ele ali naquele ciclo vicioso. Isso não é caridade, gente. Isso é tornar o indivíduo viciado em receber doações. Tá certo? Então nós temos que pensar. Deixa eu contar uma história para vocês, não sei se vocês conhecem, uma história muito antiga, mas eu acho importante que a gente conte. Havia um senhor que morava numa região do Nordeste muito pobre e ele estava lá com aquela casinha dele, pobrezinha, ele tinha ali 5 vaquinhas e ele tomava o leite dessas vaquinhas e ele vivia naquela pobreza e naquela miséria, aquela sequidão danado, levando as vaquinhas para pastar e tal. Aí 2 colegas dele de ginásio que estudaram juntos quando ele morava na cidade, etc., foi visitá-lo. Quando viu aquela condição miserável dele, falou: meu Deus, nós temos que ajudar o nosso amigo a sair dessa miséria. Aí outro disse: mas como? Aí ele falou assim: e como que você está aqui? O que a gente pode fazer? Ele falou: vocês não podem fazer nada, porque a única coisa que eu tenho aqui é essas vaquinhas, eu tiro leite, e nós tomamos leite, eu faço um queijinho e a gente vive com essas vaquinhas aqui. Aí a gente vende um pouco de leite, compra feijão com arroz e a gente vai vivendo aqui, né? Então, graças a Deus, nós temos essas vaquinhas. Aí os 2 amigos deitaram e ficaram pensando como ajudar o amigo. Aí um disse: já sei, vamos matar as vacas dele. Mas como nós vamos matar as vacas dele? Falei: olha, que a gente sair, vamos simular um acidente. Então, a hora que eles saíram, despediram do cara e sabia que as vaquinhas pastavam lá no topo de um morro. Eles foram com o carro e conseguiram derrubar as vaquinhas lá de cima. Elas caíram e mataram as vaquinhas. E eles foram embora, de lá mesmo. Aí, 10 anos depois, eles voltaram lá naquela casa. Chegou lá aquele fazendão, um monte de coisa, caminhonete, a irrigação da lavoura e etc. Ele disse: nossa, mas como você melhorou depois que nós vimos aqui? O que houve? Ele falou: cara, você não sabe da maior. Aquele dia que vocês foram embora, cara, aconteceu uma desgraça aqui, minha jaquinha caiu do precipício, morreu as coitadinhas. E aí eu não tinha mais o que fazer. Eu tive que ir para a cidade, lutar, fiz empréstimo e tudo, e hoje nós estamos com essa fazenda. Então, às vezes, nós temos que matar essas vaquinhas, dá para entender? Então, às vezes, você tem que parar de dar essa esmolinha, porque senão o cara nunca vai sair da condição de miserável. Dá para entender esse raciocínio? Então, às vezes, a gente precisa que o indivíduo desperte, e só a dor e a fome vai fazer despertá-lo. Então, nós temos que tomar muito cuidado. Agora, óbvio que estamos no momento em que estamos atravessando uma pandemia, desemprego muito grande, né? Dificuldade enorme para a pessoa conseguir trabalho. Então, dentro dessa situação, às vezes nós temos que socorrer essa ou aquela família que está necessitada. Mas o que nós não podemos é fazer com que essas pessoas se tornem dependentes eternas da nossa caridade, entre aspas. Então veja, gente, o conceito de caridade é muito diferente, porque as pessoas pensam assim: caridade é dar coisas, não é dar coisas. Isso pode não ser caridade. Você está colaborando com a viciação de uma família, de uma pessoa. Então nós temos que rever o conceito de caridade. E uma vez eu conversando com um empresário, e ele me falando que ele tinha mais de 200 funcionários. E eu senti
que aquele homem era um benfeitor da humanidade, porque o que você pode dar e realmente colaborar com o ser humano é dar trabalho para ele, isso é dar dignidade. Né? Então existem muitos homens que a gente fala, isso é rico, é um miserável. Não, ele é um benfeitor da humanidade, ele gera emprego, tá certo? Ele ganha dinheiro, mas ele gera emprego, beneficia centenas de famílias. Então, cuidado com os julgamentos, não é? A gente viu aquela máxima que está no Evangelho de Jesus, dizendo que é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico se salvar. Mas olha que notícia boa para vocês. Na verdade, essa máxima, Jesus não fazia referência ao camelo propriamente dito, porque se fizesse, não tinha um rico que ia para o céu, iam todos para o inferno, porque não onde que um camelo vai passar no fundo da agulha? Fala para mim, na cabeça de quem? Então, antigamente, eles tinham lá, né, naquela região, eles usavam o camelo e eles faziam uma porta estreita para o camelo não entrar, porque entrava só o proprietário e o camelo ficava lá fora. E como era uma porta muito estreita, eles chamavam essa porta de como se fosse uma agulha, um fundo de agulha. Então, o camelo não entrava. Essa é uma das explicações. A outra é que o pelo do camelo, tá certo? Era utilizado para também alguns atos de costura, etc. Então, o pelo era muito difícil de passar no fundo da agulha, por causa da grossura do pelo. Então, aí foi usada essa máxima. É mais fácil um camelo passar no fundo, né? Porque senão não teria isso. E uma notícia interessante para vocês, o plano espiritual, a notícia que os Espíritos nos trazem, é que existem muitos ricos que lá estão mais ricos do que aqui, e pobres que estão muito mais pobres do que aqui, são verdadeiros mendigos, porque não fizeram nada, são parasitas, tanto da terra quanto do céu. Então, a gente vai se enganar quando chegar do outro lado, tá certo? Por exemplo, vamos pegar um milionário de Mato Grosso que gera muito emprego. Vamos pegar os Magres, por exemplo, né? Nós temos lá o Blairo Magre, o que tem... Quantos funcionários tem o nosso amigo Blairo? Tem centenas de funcionários gerando dignidade, honradez e trabalho decente para essas pessoas. É um benfeitor da humanidade, é um ser iluminado, eu não tenho dúvida disso. Aí vão mandar esse homem para o inferno depois? Aí você pega um preguiçoso que não faz nada, fica coçando o dia inteiro, não estuda, não trabalha, depende do pai, da mãe, suga a sociedade, é um parasita. Lindo, aí porque ele é pobrezinho, ele vai para o céu. Muito interessante. O que se esforça, trabalha, luta, vai para o inferno. Isso não tem cabimento, gente. É completamente sem lógica. É a cada um segundo as suas obras, disse Jesus. Não é a cada um a sua riqueza ou a sua pobreza, não. Não é a cada um segundo a sua opção sexual, não é a cada um segundo a sua cor, é a cada um segundo as suas obras, tá certo? Então nós temos que repensar nesses conceitos que nós temos aí. Tem muitos equívocos, então não se engane. O plano espiritual, o plano mais elevado, está cheio de homens ricos que estão lá mais ricos do que eram aqui e pobres que estão bem mais pobres do que eram aqui na Terra. Existem favelas no mundo espiritual, viu? Então fiquem de olho nisso. Então, gente, vamos entender o que nós podemos fazer para auxiliar o nosso semelhante. Jesus, eu acho que é o nosso grande... Jesus não é o nosso grande exemplo em todos os sentidos? É ou não é? Então, o que Jesus fazia, o que Jesus veio fazer aqui na Terra, gente? Ele veio trazer o que para nós? A verdade que nos liberta, o ensinamento. Ele teve que multiplicar pão e peixe para dar de comer à multidão? Teve. Mas se ele ficasse só multiplicando pão e peixe, nós sem trabalhar, só comendo o pão de Jesus e o peixe, só comendo o pão e o peixe. É isso que Jesus veio fazer? Não, ele não veio multiplicar pão e peixe aqui. Pão e peixe ele deu antes do seu evangelho. Ele dava, na verdade, o pão e o peixe como uma isca para atrair a multidão, para que ele oferecesse o verdadeiro pão, que é o pão da vida. É o evangelho que nos liberta, é a verdade do Cristo. Né? Então, tem até uma passagem muito interessante que eu quero comentar com vocês do livro Boa Nova, que foi o seguinte: Jesus estava ali com Pedro. Esse livro Boa Nova é uma obra psicografada por Chico Xavier, seríssima. Então, ele nos conta o seguinte, que Jesus estava ali com Pedro e o Pedro disse para Jesus: mestre, uma multidão
de pessoas estão com muita fome e vieram de muito longe para te ouvir. Tem como o Senhor multiplicar logo o pão e o peixe para eles comerem? Porque eu não sabia, mas depois que eu fui ler, Jesus multiplicou o pão e o peixe várias vezes, sabia? Não foi só uma vez que ele fez isso, não. Ele fez outras vezes para alimentar a multidão. Então Pedro disse: mestre, vamos logo multiplicar o pão e o peixe para o pessoal comer, que eles estão com muita fome. Jesus disse: Pedro, se eu fizer isso agora, eles vão comer e vão embora. Eu vou ficar sozinho aqui, não vou falar nada. E aí Pedro: não, mestre, eles estão aqui por causa da sua palavra, o Senhor é maravilhoso, a sua palestra é linda, e aí pode ficar tranquilo que ninguém vai embora depois que comer. Jesus disse: Pedro, eu estou te avisando. E o Pedro insistia. Aí o que Jesus fez? Tá bom, Pedro, traz lá o pão e o peixe, vamos multiplicar. Aí fez a oração, e o povo começou a comer, foram comendo e saindo, não ficou nenhum. Jesus olhou para Pedro e não falou: Pedro, não falei para você, Pedro, que se desse de comer eles não iam ficar aqui? Aí o Pedro ficou espantado. Então, gente, Jesus não veio aqui para dar de comer ninguém, não. É caridade, dar pão e peixe para aquele povo faminto comer. Ele estava aqui não é com esse objetivo, o objetivo é levar o evangelho. Então, se você dá alimento e não evangeliza essas pessoas, aí isso eu chamo de assistencialismo. É você dar às pessoas sem prepará-las, sem educá-las, sem transformá-las. Não tem sentido. Por isso, a gente vê muitos espíritas caridosos, entre aspas, dando coisinhas. Ele pega as coisas que está em casa, que não serve mais, entre aspas, as suas tranqueiras, põe no carro e leva para a periferia, para fazer uma caridade. Aí distribui às pessoas e vem embora para casa, com a consciência leve, se sentindo como se fosse um enviado de Deus. O que isso vai beneficiar, gente? Primeiro, que ele deu o que não faz falta. Vamos lembrar do óbvio da viúva. Primeiro, ele deu o que não faz falta. Segundo, ele foi lá e descartou e saiu. Nem deu bom dia muitas vezes. Só soltou as coisas lá e deu. Mas, gente, isso não é caridade não, hein? Isso é se ver livre da sua tranqueira. Foi caridade para você. Se libertar daquele tranqueira dentro de casa. Foi caridade você sentir que você está bem, que você está leve, melhorando sua autoestima, você no seu carrão levando coisinhas. Mas o que mais você ofereceu? Você sentou com alguém daquele bairro carente para conversar, para oferecer uma palavra amiga, para passar uma orientação, algo do que você sabe? Não. Então, que caridade é essa? Nós temos que ficar muito de olho. Você sabe que uma vez nós estávamos reunidos com umas crianças no Natal e nós perguntamos para as crianças, eu perguntei para as minhas crianças, eu evangelizava na época, o que você acha do Natal? Eu fui perguntando, aí eu perguntei para um menininho de 9 anos, o que você acha do Natal, meu filho? Ele disse: olha, professor, Natal é uma época em que os ricos vêm dar coisas para a gente, para eles aliviar a consciência deles. Eu fiquei assustado. Olha o conceito do menino, é época em que os ricos dão coisas para aliviar suas consciências. Será que esse menino não está certo? Não, cuidado, porque pode ser isso. Então, gente, nós temos que repensar o conceito de caridade, tá certo? Por quê? Porque senão nós vamos estar fazendo assistencialismo. Conhecemos muitos que fazem isso, fazem sopinha para dar para as crianças, e aí só entrega a sopinha e vai embora. Então, a nossa sopa, a nossa doação, sem uma educação por trás, sendo esse gesto material apenas uma merenda escolar, nós não vamos transformar ninguém. E aí o resultado é esse que a gente vê. Você está alimentando os corpos, mas não as almas. Por isso é importante a evangelização, levar a essas crianças o conceito de cidadania. Porque se nós não levarmos a palavra, não precisa ser, se você não é religioso, não precisa levar o Evangelho de Jesus, mas que você leve aulas de formação de bons hábitos, né? De boas maneiras, da pessoa ser educada, de levantar e pedir licença, de não, educa essas crianças, porque eu acredito mais na máxima, fora da educação não há salvação do que fora da caridade não há salvação. Eu gosto mais do termo educação. O que nós precisamos é educar.
Educar é que salva, tá certo? Dar coisas não salva ninguém. Então, cuidado com estas ideias que temos equivocadas. Aí a pessoa pode dizer, doutor Marcos, depois dessa palestra eu não dou mais nada para ninguém. Não, não é assim. Vamos dar, mas lembre que além de dar, você precisa educar. Se você der sem educar, você está deseducando. Isso não é caridade. Tranquilo? Podemos chegar a esse consenso, né? Então tá. Há alguns anos nós estamos na periferia. E aí a última pergunta que eu vou fazer, porque vai ter mais perguntas das pessoas fazendo. Mas Márcio, se você fala que isso é assistencialismo, dar coisas, por que lá no Vantuil vocês dão sopa, vocês dão roupa, vocês dão um monte de coisa? Porque nós oferecemos para atrair as pessoas para receber o quê? A educação. A nossa meta é educar, mas se não oferecer algo, ele não vai lá para ser educado. Então, sopa é isca, roupa é isca, tudo é isca para poder educar e transformá-la. Não é para fazer ela virar espírita, não, que nós não estamos nem aí se ela vai ser espírita ou não. É levar o Evangelho de Jesus. Seja qual for a religião, ela católica, evangélica, ateia, o que ela for. O importante é que ela tenha essa formação moral cristã. O mundo tem fome de caráter, de moral, não é de comida, gente. Cesta básica não resolve. Precisamos, junto com a cesta, atrás da cesta, oferecer a essência da caridade, que é a educação. Tá certo? Então, fora da educação, não há salvação. Entre aspas, né? Essa eu acho que poderia ser uma expressão usada. Vinícius de Camargo usa essa expressão e eu amo. Acho muito bacana. Então, agora nós vamos a um breve intervalo e voltamos já já. Vamos às perguntas sobre o nosso tema de hoje. Doutor Márcio, tudo bem? Meu nome é Marcos e eu gostaria de saber quais são os benefícios do trabalho voluntário. Marcos, a sua pergunta é maravilhosa, porque o trabalho voluntário é diferente. Essa é a verdadeira caridade, onde você vai se doar. Você vai até o necessitado e doa o que você tem de mais precioso, que é o seu tempo. Essa é a verdadeira caridade. Você doar algo de si, de sacrifício para você estar ali. Então, ser um voluntário, né, trabalhar auxiliando o próximo, é estar no caminho do processo evolutivo, porque nós não vamos conseguir evoluir se nós não olharmos o todo, o coletivo, sairmos do nosso mundinho e irmos de encontro ao mundo dos necessitados e realmente os benefícios de se fazer um trabalho voluntário são assim. Não dá, eu falaria uma manhã inteira dos benefícios, porque são inumeráveis. O maior deles é que eu diria que o trabalho voluntário é o melhor antidepressivo que existe na Terra. A sensação de você estar sendo útil, de bem-estar, de doação, isso melhora, porque a causa principal da depressão chama-se egoísmo. E o altruísmo é o melhor medicamento. Você esquecer de você e ir em direção do necessitado. É algo sublime. O trabalho voluntário, ele não só estimula o seu altruísmo, mas ele realmente você libera inúmeros neurotransmissores, que são neurotransmissores da felicidade, do bem-estar, né? E cada vez que você faz, mais feliz você se sente. Quando você encontra uma pessoa que você beneficiou, a alegria é de ambas as partes. E assim por diante. São tão grandes as quantidades de benefícios que eu ficaria uma manhã inteira falando, né? Como um cidadão dependente químico que foi visitar nossa obra e teve a chance de ir comigo numa casa e depois saiu de lá emocionado, chorando, porque a dona chorando, porque a dona disse para ele: olha, você é um anjo que Deus mandou na minha vida. Ele diz: doutor Márcio, como que eu sou anjo? Eu sou um drogado, eu sou um cara que lá em casa minha família fala que eu não valho nada. Ela me chamou de anjo. Olha que interessante. Ele se sentiu
sentiu digno, ele falou, meu Deus, eu nunca me senti tão útil, né? Então a autoestima dele ficou lá em cima, eu falei, você não é um drogado, você é um ser humano maravilhoso, você viu? Você pode se transformar num anjo, porque é as suas atitudes que caracterizam você. Então esquece os seus vícios e vamos trabalhar, né? Porque isso que é importante. Então, gente, os benefícios são, assim, incalculáveis. O bem-estar é algo que não dá para descrever. Eu só diria para você que tem depressão, que tem tristeza, que está aí achando que a vida não vale nada, vamos trabalhar. Vamos se tornar um trabalhador voluntário. Nós temos, só em Cuiabá, mais de 40 lugares para você trabalhar, bairros diferentes para você atuar, tá certo? Em todas as funções, você pode ensinar crochê, você não sabe, você pode ensinar a fazer um prato que você come e você gosta, você pode dar aula, se você é advogado, você pode atender, se você é um enfermeiro, você pode ajudar a fazer os curativos e cuidar das feridas das crianças. Se você qualquer função sua, se você é dona de casa, você sabe fazer um doce gostoso, você sabe ensinar a limpar uma casa, ajudar a gente a dar um curso de doméstica, um curso de babá e assim por diante. Você pode ser útil. Existem centenas de oportunidade. Só no Vantuil nós temos mais de 45 a 50 tipos de atividade para você escolher o que você quer fazer em relação ao trabalho voluntário, tá certo? Boa pergunta sua, Marcos. Olá, doutor Márcio, é a Nath aqui da recepção e me perguntaram aqui na recepção, doutor Márcio, se a pessoa doando dinheiro para o centro espírita isenta das más ações do dia a dia. Entendi. Gente, olha, ela pergunta se a gente doar alguma coisa para o centro espírita, né? Se vai isentar ela, né, de alguma coisa no dia a dia ou até no plano espiritual. Porque tem gente que, né, será que se eu der dinheiro lá no centro espírita, eu vou estar, assim, amenizando as minhas contas com Deus? Não. Não tem nada a ver. Cuidado, porque muitas vezes a gente está querendo comprar o céu. Nós conhecemos o evangelho que doa o dízimo, chega no plano espiritual exigindo o céu. Ele não pede céu, ele exige. Cadê meu céu? Eu paguei meu dízimo. Ou seja, eu paguei a minha entrada no céu. Dar dinheiro para centro espírita não significa que você vai ter um bom lugar no plano espiritual desencarnar. Esquece. Tá certo? Você colaborando com a obra, você está colaborando com você mesmo. No sentido do dia a dia, na lei de causa e efeito, é dando que se recebe, plantando você colhe, mas esquece benefícios celestes, porque eu, enquanto vidas anteriores, já vendi muitos lugares no céu e resultado, não tem céu nenhum. Então, essa ideia de achar que você deu dinheiro na igreja, você está salvo, cuidado, tá certo? Porque às vezes é muito cômodo tirar um dinheiro e dar. Mas o que o Cristo quer de você não é o seu dinheiro, Ele quer você lá. É diferente, o seu corpo presente, dá para entender isso? Essa é a verdadeira caridade. Dar dinheiro não significa nada, tá certo? Então eu não vou dar mais nem um centavo lá para o centro espírita. Não, você pode doar, mas não significa que nós vamos garantir lugar no céu para você. Dá para entender isso? Não tem essa barganha com Deus. Cuidado que a gente faz barganha com Deus, né? Eu vi o senhor dizendo, se eu ganhar na Mega Sena, eu vou doar para o Vantuil 10%. Olha que interessante. Ou seja, para Deus ele dá 10%, 90% ele fica com ele. Interessante, né? Então ele está barganhando com Deus e ganhando ainda, querendo usurpar Deus, porque quer ficar com 90%. Se falar, se eu vou dar 90% para Deus e vou ficar com 10%, vá lá, mas nem isso ele quer ficar com 90 e dar 10 para Deus, ou seja, Deus é a ponta do que sobra. Então é interessante esse conceito, né, gente? Olá, doutor Márcio, meu nome é Gilmar, sou trabalhador da casa. O Centro Espírita desenvolve ações assistencialistas, mas a gente queria saber se essa política dessas ações, assim, somente assistencialistas, são suficientes. Belíssima pergunta, Gilmar. Colocação. Na verdade, é engraçado, você vê, ele está dentro da obra do entender o contexto.
Tá certo? Ele diz, nós temos aqui atitudes assistencialistas. É porque quando você dá a cesta básica, subentende assistencialismo. Mas não, olha o que ela fez antes de receber a cesta básica. Ela faz cursos em todas as áreas, né? Preparando ela para a vida. Depois do curso é que ela vai receber a sopa e depois da sopa a sua cesta básica. Mas o essencial ela já teve. Ela chegou, ela aprendeu a fazer uma oração. Ela já aprendeu a importância de Deus na vida dela, independente da sua religião. Ela já estudou em sala de aula. Ela já foi para trabalho prático de crochê, pintura, bordado, aulas práticas que tem. Depois da aula prática, aí que ela vai para a sopa e leva a cesta. Então, o que ele fala de assistencialismo, ele está confundindo. Na verdade, é um estímulo dado à mãe para que ela estude. Tá certo? Porque se você não dá nada, ela não aparece lá. Vou falar assim, gente, eu vou dar curso para vocês de graça. Vê quantas mães aparecem. Olha que história interessante. E nós recebemos uma vez, por uma faculdade aqui de Cuiabá, o curso gratuito para alfabetizar pessoas analfabetas. Era um projeto a nível federal. Então, eles falaram, Márcio, se você conseguir 30 alunos, a gente vem aqui no Vantuil e dá o curso de graça, tá certo? E nós vamos, assim, o que vocês podem colaborar? Eu falei, nós damos o lanche e vocês dão o curso, tá certo? Ele falou, certo. Então, tá certo. Aí eu saí, aí nós perguntamos quantas mães que não sabiam ler no bairro. Só tinha 2. Aí eu saí procurando mães, entendeu? Para dar a turma de 30. Então eu cheguei numa casa que tinha 5 analfabetos. A mãe e os 4 filhos, nenhum sabia ler. Aí eu falei com ela me cumprimentou, me conhecia. Ô, doutor Márcio, que bom o senhor aqui, me abraçou e tal. Falei, olha, nós estamos oferecendo um curso lá no Vantuil de alfabetização. Fiquei sabendo que vocês não sabem ler, a senhora gostaria? Ela diz, lógico, que bom que eu vou fazer o curso. Mas o que o senhor vai oferecer? Eu falei, não, nós temos o lanche. Ela falou, só? Falei, uai, mas a senhora queria o quê? Ah, não, uma amiga minha, ela aprendeu a ler, mas ela ganhava passe, ela ganhava cesta básica, o lanche, aí dá. Agora, só lanche? Ah, não vou não. Ou seja, prefere continuar analfabeta. Nós querendo tirar ele do analfabetismo. Gente, eu rodei aquele bairro, achei 12 analfabetos. 12. Não deu para dar o curso. A turma era 30 que a faculdade ofereceu. Eu fiquei arrasado e pensei, gente, tem que morrer analfabeto, porque não é possível um negócio desse. Porque barganhar, entende como que é difícil, gente? Então, se você não dá uma cesta básica, se você não oferece uma sopa, se você não dá alguma coisa, ela não vai lá para ela ser preparada, formada, orientada, trabalhada emocionalmente. Nós temos psicólogo, atendimento médico, odontológico, tudo para estimular ela a estar lá, para ela poder receber o mais importante, que é a educação da alma. O que liberta, o que salva é a educação. Tá certo, gente? Então vamos pensar nisso. Existe todo um trabalho, tá certo, de preparar essa mãe e não existe essencialismo em nossa obra, de maneira nenhuma. Né? O que o nosso irmão Gilmar está fazendo é uma confusão entre estímulo e assistencialismo. Só dar coisas é assistencialismo, mas se nós educarmos, não é assistencialismo, porque o alvo é a educação. Tá certo? Agora, como se educa sem oferecer algo? Nosso país é impossível, né? Mas a pergunta foi muito boa, Gilmar. Oi, Márcio. Meu nome é Carla e em tempos de Covid-19 é melhor cruzar os braços ou ser solidário? Olha, mesmo fora do tempo, né, de Covid, não podemos cruzar os braços, né, gente? Vendo tanta miséria, tanta fome, tanta violência. Porque se nós irmos de encontro ao ser violento, ele se torna um ser humano digno e bom. Então, cruzar os braços é realmente a pior atitude. Aliás, olha o que os Espíritos nos falam, gente. É perguntado, por que o mundo está como está? É por causa dos maus? Por que o mundo está com tanta violência e tanta maldade? Sabe o que os Espíritos falam? Não. O mundo está um caos não é por causa dos maus, é por causa dos indiferentes. Os indiferentes é que cruzam o braço. Tipo, estou nem aí, eu estou bem, o resto que se dane. Os indiferentes é a pior coisa que existe na Terra. É o que a gente chama de morno, que está lá no Apocalipse de João. João fala assim, ó, oxalá que tu fosses quente ou fria. Mas se tu és morno, vomitar-te-ei. Ou seja,
O que é morno é vômito, é lamentável. Então, infelizmente, o mundo está como está, porque centenas de homens que poderiam estar auxiliando estão de braços cruzados, simplesmente. Nem aí com o resto da população. Ele bem, a família dele, o resto que se dane, desculpa a expressão. Mas isso é a tristeza. Nós não temos que cruzar os braços em tempo algum, seja época de coronavírus, época de não vírus, do que for. Nós temos que agir, gente, ir de encontro ao necessitado. Então, gente, vamos sair dessa posição de braço cruzado, de indiferente, vamos fazer alguma coisa? Vamos em direção à periferia, vamos de encontro à criança, que hoje é uma criança, amanhã é um marginal que vai te matar se você ficar. Ah, mas eu tenho carro blindado. Uma hora você sai do carro. Ah, eu moro num condomínio fechado. Uma hora você sai do seu condomínio, meu amor. Então, é ilusão achar que o seu dinheiro vai te cercar e te proteger. Não vai. Então, é só uma questão de inteligência. Não inteligente é você querer se blindar e não fazer nada em relação à humanidade. Tá certo? Então, nós realmente precisamos abrir o nosso coração. E eu quero fazer um apelo para você, que é empresário, que tem tanto dinheiro. O que custa você investir no social? Ajude, procure uma instituição. Se você não consegue educar, então procure uma instituição séria, que educa, que transforma e que não é assistencialista, né? Então eu faço esse apelo para você, porque com certeza, presta atenção, você vai juntar muito dinheiro, deixa eu dizer o que vai acontecer. E aí você vai desencarnar, vai chegar lá do outro lado com R$0, sem um centavo no bolso. Seus filhos vão ficar aqui brigando e se degradando para tomar o seu dinheiro e torrar o seu dinheirinho todinho. Escuta o que eu estou dizendo. Então é melhor você acordar enquanto é tempo. Tá certo? Vamos pensar nos outros? Vamos sair desse egoísmo familiar? Isso é importante, gente. Vamos pensar no semelhante. Gente, vamos ao nosso vídeo da máscara. Gente, e ainda solicitando a ajuda de vocês, nós confeccionamos as máscaras muito bonitinhas do Vantuíri Freitas, né? E você pode adquirir para ajudar a nossa equipe da comunicação social, tá certo? Olha só que bacana que ficou essa máscara, olha só, vou colocar ela aqui para você. Certo? Olha só, essa aqui, ela é preta, né? Para combinar aí com a sua roupa e tal. Nós temos também a branca, olha que interessante, da Associação Espírita Vantuíri Freitas. Com apenas R$10, você está colaborando, tá certo? E ganhando a sua máscara muito bonitinha, aqui com o timbre do Vantuíri Freitas, tá certo? É só você ligar no telefone da Daphne, que vai estar aí no rodapé, e ela providencia e você combina de pegar com ela onde você vai pegar essa máscara, tá certo? Aí para ajudar a gente na área da comunicação social, comprar aparelho, auxiliar no pagamento da editoração desse material, né? Da edição e assim por diante. Então nós contamos com a ajuda de vocês. Muito obrigado. Gente, tudo que nós falamos tem embasamento doutrinário, tá certo? Então, nós vamos apresentar alguns livros para vocês que falam sobre caridade, né? E exemplos de caridade. Então, nós temos ali aquele livro, Anália Franco, né? Que foi considerado o anjo da caridade do Brasil. Você pensa uma mulher no século em 1900, que implantou mais de 80 instituições de caridade. Não, desculpa, mais de 100 instituições de caridade. Anália Franco foi um verdadeiro exemplo do que se chama pessoa dedicada. Vale a pena a gente ler esse livro e estudar um pouco sobre Anália Franco. Caridade, uma obra psicografada por Chico Xavier, o livro Emmanuel. Vale a pena a gente ler para ir ampliando os nossos conceitos de caridade. Mas mais do que ler, gente, vamos colocar a mão na massa para que a gente possa estar atuando, né? E a gente falar com conhecimento de causa. Um livro muito bacana, né, gente? Da nossa querida irmã Dulce, que fala para nós sobre a caridade. Irmã Dulce falava com exemplo, né? Algo extraordinário. Então, deixa eu contar uma história para vocês de irmã Dulce, muito bacana, rapidinho.
já que nós estamos diante desse livro, nós íamos implantar uma instituição para atender pacientes do interior que não tinham onde ficar, ficavam jogados na porta do pronto-socorro. E nós resolvemos construir essa casa, né? Pedindo de porta em porta, nós construímos a Casa Transitória e quisemos colocar o nome de Casa Transitória Irmã Dulce, em homenagem à Irmã Dulce, porque nós achamos ela espetacular. E aí eu mandei uma carta para a Irmã Dulce, pedindo autorização se ela poderia colocar o nome dela como na instituição de Irmã Dulce, embora ela estava encarnada ainda, e que nós éramos espíritas, e se ela aceitava a homenagem. E ela mandou uma carta para nós de volta dizendo que não só aceitava, como passaria a orar por nós a partir daquele instante, né? Uma coisa linda. E aí, certa feita, nós estávamos com a casa, me apareceu lá um determinado religioso, altamente radical, e disse: quem autorizou vocês a pôr o nome de Irmã Dulce nesse bagulho aqui? E eu peguei a carta e disse: está aqui, com a assinatura e tudo da Irmã Dulce. Tá certo? Das obras sociais, a assinaturinha dela, eu tenho até hoje, está lá a cartinha de Irmã Dulce, né? Lindo, né? Então, Irmã Dulce, para mim, é um grande exemplo de caridade, né? Então, independente da religião, nós temos pessoas fantásticas. E Irmã Dulce não dava só de comer, não. A Irmã Dulce educava. O alvo de Irmã Dulce sempre foi educação, sabia disso? Sempre. Ela era super enérgica, ela dava duro nos alunos do hospital que ela implantou para mais de 900 leitos. 900 leitos. O médico, quando não examinava o paciente, ela mandava chamar o médico e examinar. Não examinou meu paciente, quero que examine. Assim que ela fazia, o médico ficava fulo. Então, os trabalhadores da casa, diz que de Dulce ela só tinha um nome, porque ela era dura na queda. Lógico, ela tinha que fazer o trabalho bem feito. Exigente, bacana. Irmã Dulce era show, né? Um abraço para a Irmã Dulce aí do plano espiritual. Gente, olha que vídeo maravilhoso, mais um exemplo de caridade. Campanha de Fraternidade Alta de Souza, aonde nós levamos a mensagem, convidamos os moradores para vir estar conosco e, além disso, arrecadamos donativos para auxiliar no nosso trabalho assistencial que acontece todo sábado de manhã na Associação Espírita Vantuil de Freitas. Por isso que você é importante, para vir estar conosco. Mas o que mais interessante é aquela mensagem que nós vamos entregar, porque nós não sabemos a dificuldade que aquele lar está passando. E quando você chega com uma mensagem, pode fazer uma diferença muito grande. É uma luz que acende dentro daquele lar. Venha participar conosco. Campanha de Fraternidade Alta de Souza. Você é o nosso convidado especial. Todo domingo pela manhã, a partir das 8 horas. Aguardamos vocês. Gente, observa só. A campanha Alta de Souza é um trabalho de caridade, por quê? Porque ela não visa só buscar alimento para doar aos pobres, ela leva a mensagem que educa, que evangeliza, que conforta os lares, ela leva a mensagem de Nosso Senhor Jesus Cristo, levando o homem a repensar seus valores e a transformar. E, como consequência, o ato da doação de algo para que ela aprenda a abrir mão do seu egoísmo e auxiliar o próximo. Então, é um ato mais do que de pedir, é um ato de educar e de transformar tanto quem pede quanto quem recebe. Vale a pena você conhecer a campanha de Fraternidade Alta de Souza. Todos os domingos acontece em várias casas de Cuiabá, inclusive no Vantuil de Freitas, 8 horas da manhã, todos os domingos. Participe de uma dessas atividades e você vai ver que maravilha. Gente, nós queremos aqui reforçar que nós estamos nas redes sociais. Os nossos programas, eles são gravados e colocados no YouTube. Se algum dia, por questões financeiras, ou seja, qual outra for, nós não conseguimos mais editar o nosso programa nesta televisão ou em qualquer outra, nós estaremos, independente disso, no YouTube, com as nossas palestras lá. É só você entrar no YouTube, digitar Associação Espírita Vantuil de Freitas, e lá vamos estar nós, com todas as nossas palestras, com todos os nossos cursos ali no YouTube, tá certo? Então, é só você não esquecer disso, porque nós não sabemos até quando poderemos continuar, né? E nós precisamos de patrocinadores para nos auxiliar. E se a gente não conseguir, nós vamos acabar passando só para as redes sociais. Mas nós estaremos nas redes sociais, não esqueça disso, no YouTube. Se você não conseguir mais, não achar mais o nosso programa na televisão, é que nós estamos nas redes sociais, tá certo? Já falei, estamos no Instagram, todos os dias,
no Instagram e no Facebook da Associação Espírita Vantuílio de Freitas, no culto do Evangelho no Lar diário. Todos os dias eu estou lá, a gente faz o culto, a gente responde pergunta, aquela dúvida que você tem, é bem interativo, é muito bacana nós estarmos juntos, tá certo? O outro aviso é que nós, na Associação Espírita Vantuílio de Freitas, gente, vivemos de doação. Nós fazíamos eventos, mas agora com a pandemia nós não estamos conseguindo fazer eventos. Então, nós queremos contar com a sua doação, com a sua colaboração. Ajude-nos para que a nossa obra avance, tá certo? Colaborando com pouco, você nos ajuda muito, tá certo? Faça a sua doação, seja um sócio contribuinte, com R$10 mensais que você contribuir, você vai estar dando uma ajuda muito grande, porque se todas as pessoas que conhecem o nosso trabalho doassem R$10 pelo menos, a nossa obra com certeza ela seria outra. Estamos construindo um condomínio fechado para idosos, estamos terminando o lar de Eurípides para idosos terminais e pacientes com ideia de suicídio, síndrome do pânico, tudo totalmente gratuito, tá certo? Então, gente, vale a pena você conhecer o nosso trabalho e nos auxiliar. Eu agradeço pela sua colaboração. Gente, então agora os recadinhos do WhatsApp, nós queremos agradecer a sua participação, você que tem assistido, manda para nós um oi no WhatsApp, só para a gente ter um feedback de que você está gostando, de que a gente tem que continuar lutando para que esse programa exista, né? Então nós vamos estar comentando aqui com algumas pessoas que mandaram o recadinho para nós, né? Temos aqui a senhora Aldinar Fernandes, né? Que gosta do nosso programa e está parabenizando. Muito obrigado, senhora Aldinar, pela sua audiência, por estar conosco. Temos Silvia Fraga, do CPA 4, né? Que adora o programa, ri muito, acha engraçado e não perde o programa, está conosco. Silvia, um abraço para você, tá? Obrigado pela sua participação, abraço todo o CPA 4 aí. Lucinete da Rosa, né? Achou o programa maravilhoso e parabenizou a gente. Então, um abraço para você, Lucinete, que está nos acompanhando aí. Então, nós queremos agradecer todos os amigos que mandaram os seus recadinhos no WhatsApp, são mais inúmeras pessoas que mandaram, nós queremos agradecer e dizer que nós estamos também no YouTube. Se você não conseguir assistir o programa no horário que está previsto, você pode entrar no YouTube que as palestras vão estar lá gravadas à disposição para você assistir a hora que você quiser, tá certo? Então é isso, mande para nós fotos, vídeos, mande para nós recados, né? E participe com a gente. Tá certo? Bom, no recadinho do WhatsApp ainda, gente, nossa irmã Sônia, muito importante, do CPA 2, né? Ela diz que o programa é ótimo e no domingo à noite lhe traz muita paz na alma. Olha que interessante, né? Porque o programa passa às 11 horas, às 23 horas, até 0 hora. Então ela diz que traz muita paz, né, para ela e um abraço para nossa querida Sônia do CPA 2. Gente, o nosso próximo programa vai ser muito interessante e o tema que nós vamos abordar é Síndrome do Pânico. Visão médica, visão da síndrome a nível material e a nível espiritual. O que acontece a nível espiritual com a síndrome do pânico, tá certo? A nível encarnado e a nível desencarnado. Vale a pena você participar com a gente, ok? Gente, a música é uma terapia. Vamos ouvir? Ser tão frágil e sonhador, ensinando que a esperança é uma luz interior. Compreendemos que a vida se procede por etapas e toda criança necessita ser amada. Uma criança representa um caminho de paz, dando a certeza de que a vida é linda demais. Olhe nos olhos de uma criança e pergunte agora: onde será que Deus mora? Feito grão que é plantado na terra e que a chuva faz crescer, o Evangelho guardado no peito é um novo alvorecer. Seguindo as palavras do Mestre,
que aconselha a semelhança, como a pureza da criança. Uma criança representa um caminho de paz, dando a certeza de que a vida é linda demais. Olhe nos olhos de uma criança e pergunte agora: onde será que Deus mora? Onde será que Deus mora? Estamos finalizando mais um programa onde queremos agradecer mais uma vez. Vamos agora fluidificar as nossas águas, não é? Deus de amor e bondade, coloque nessas águas o medicamento para as nossas almas, para o nosso corpo, que possamos aqui, Senhor, recebermos através desse tratamento as energias que necessitamos da alegria, da esperança, da saúde e da paz. Graças te damos, Senhor, e que assim seja. Ok, gente, muito obrigado. Até a semana que vem, se Deus assim nos permitir. Muito obrigado.